Fala aí, pessoal. Mariana Bruce, professora de História, Filosofia e Sociologia na área aqui do Colégio Francisco de Assis, para mais uma aula agora de Filosofia Medieval. A partir dessa semana, a gente retoma o nosso ciclo de estudos de Filosofia, encerramos com Sociologia, vamos ter uma sequência de 2, 3 semanas de Filosofia, vocês vão fazer a P2 do segundo bimestre. E depois a gente retoma a sociologia mais uma vez e vamos alternando até o final do ano, beleza? Então, a gente chegou a conversar antes dessa pandemia, até mais ou menos o recorte do pensamento filosófico clássico. A gente conversou sobre o surgimento da filosofia, os pré-socráticos, Sócrates, as contribuições de Platão e Aristóteles e lancei também algumas das contribuições do pensamento da filosofia helenística, que representa ali o eclipse desse período clássico da filosofia antiga grega. E a partir da aula de hoje, a gente dá continuidade à nossa matéria com a filosofia medieval, que compreende um período muito extenso da história, que é o período da Idade Média, que vai do século V ao século XV. Ao contrário do que ficou conhecido na história como o período das trevas, na verdade, o período da Idade Média foi um período também bastante rico do ponto de vista do processo filosófico. A diferença é que vai ser um processo filosófico fortemente atrelado à religião católica. Vai ser, como a gente vai analisar, uma tentativa de alguns filósofos cristãos de trazerem um pouco dessa complementaridade entre a fé e a razão. Então vamos ver um pouquinho essa história aqui. Um marco importante para a gente compreender o surgimento da filosofia medieval está relacionado com o surgimento do catolicismo. O catolicismo, a religião católica, vai representar uma virada cultural e filosófica, porque é a partir dela, que se dá ali no contexto ainda do Império Romano, vocês vão observar como que, diante dessa magnitude do Império Romano, vai haver a difusão da religião católica. Inicialmente, os católicos foram perseguidos no Império Romano, mas depois eles vão ser assimilados e tornados religião oficial do Império. Então, vai ser Constantino que vai conceder a liberdade de culto aos cristãos, e com o Edito de Milão, o cristianismo se torna uma religião oficial. Na sequência, ocorre o cisma do Oriente, a divisão da Igreja Católica na Igreja Apostólica Romana e na Igreja Ortodoxa, e aí a gente vai tratar principalmente dessa Igreja Católica Apostólica Romana que fica na parte ocidental da Europa. A queda de Roma representa a divisão do Império Romano em diferentes reinos e feudos, diante, a queda de Roma e de tudo pelas invasões bárbaras e todos os desdobramentos aí desse processo, você vai ter o início da era feudal na Europa, onde o contexto de guerras por todos os lados, vai resultar num processo de ruralização, de encastelamento nos feudos e de todo o estabelecimento de uma nova forma de viver. Não vou entrar nos detalhes aqui do período medieval, mas um aspecto importante para o entendimento da filosofia medieval é a influência que a Igreja Católica vai exercer nesse cenário. Vai ser a única instituição que permanece forte e que centralizada, e que vai ter a sua abrangência sobre praticamente todo o território europeu, sobretudo na Europa ocidental. E aí vamos ver, portanto, o que significa de fato esse pensamento filosófico atrelado à religião. Vão ter dois períodos importantes que a gente define. Um primeiro momento como a patrística, que vai ser justamente o início desse pensamento filosófico, e na sequência a escolástica, que já é um momento em que há uma institucionalização desse pensamento filosófico. Vamos então primeiro analisar a patrística.
patrística. A patrística é a primeira tentativa de conciliar, então, a doutrina cristã com a filosofia grega. Isso se dá através dos padres da Igreja Católica que vão se utilizar da filosofia, dos argumentos racionais para explicar o cristianismo. Como é um momento de consolidação do cristianismo, havia uma necessidade de justificar, de fundamentar bem as hipóteses cristãs de entendimento sobre a realidade, sobre o passado, sobre os valores, sobre tudo. E aí você vai ter o papel do Santo Agostinho, que vai ter uma forte inspiração em Platão e vai cristianizar o Platão. Ele traz um pouco das contribuições do pensamento filosófico de Platão para dentro do cristianismo. E aí vai sustentar que justamente a fé, ela precisa, ela é fé, você crê, ok? Mas a fé também é fortalecida a partir do momento em que é possível construir argumentos racionais que vão dar sustentação para toda essa revolução espiritual que se dava a partir do surgimento do catolicismo. E aí o Agostinho, ele vê na razão o caminho para alcançar a verdade eterna. Lembra aquela história do mundo sensível e do mundo inteligível do Platão? Então, ele vai trabalhar essa lógica, né, de sair do mundo da caverna, de sair do mundo da ilusão, encontrar a verdade, entendendo que essa verdade está atrelada à verdade cristã, à Bíblia, ao entendimento de Deus. Então, você sai daquela condição de ilusão e a Bíblia será, e junto com ela, o filósofo, né, será aquele mediador que viabiliza a sua libertação daqueles grilhões que te aprisionavam num mundo ilusório que te levarão a alcançar a verdade eterna. Para a filosofia cristã, dentro da patrística, a felicidade ela só é encontrada em Deus. O livre-arbítrio pode levar ao pecado, é o entendimento da realidade e as escolhas que são construídas a partir dela. Você pode permanecer naquela condição de ilusão ou você pode, de fato, buscar alcançar a verdade, o bem, o belo, o perfeito. O mal é a ausência de Deus. Na teoria da iluminação divina, Deus está presente no interior do homem. Ele é a própria verdade. Ele ilumina a mente humana para que ela possa encontrar a verdade. Se você lembrar lá da teoria do Platão, da teoria da reminiscência, que a ideia é que a alma carrega todas as verdades dentro dela e que o processo filosófico, na verdade, é uma lembrança e não uma construção nova, é justamente isso que o Santo Agostinho vai falar. A verdade, Deus está dentro de nós, essa verdade está dentro de nós. Então, o conhecimento é uma lembrança, é conseguir desvelar aquilo que já existe dentro da gente. Na teoria da predestinação, fala-se justamente que para que o homem alcance a salvação eterna, seriam necessárias duas coisas: o esforço de buscar essa verdade, de buscar essa lembrança, de alcançar esse ideal, e a graça divina, que é o efeito determinante para que isso de fato seja possível. E para fechar, a teoria do conhecimento é que parte do entendimento de que ela só é alcançada pela alma, que o homem não consegue atingi-la sozinho e que existem dois tipos: aquele proveniente dos sentidos, que é um conhecimento não necessário, mutável, que está presente nesse mundo ilusório, e aquele conhecimento proveniente da razão, que é eterno, imutável, que é a verdade, que seria correspondente àquele mundo inteligível, o mundo de fato onde reside Deus e a verdade que a gente deveria almejar alcançar. Beleza? Em relação à escolástica,
Como eu falei, aqui já é um período posterior, é um momento em que a igreja já está num processo de institucionalização. Então, você já tem as escolas, os espaços de formação cristã. Então, já não é o momento da expansão do catolicismo, de processos de evangelização. Claro que isso continua, mas não é o determinante desse período. Nesse momento, a igreja já está consolidada e há essa institucionalização do pensamento filosófico através das escolas filosóficas. E aí, nesse momento, você tem a contribuição de vários pensadores. O de maior destaque é o São Tomás de Aquino, que também vai trazer um conjunto de teorias importantes para o pensamento filosófico, e é a partir do São Tomás de Aquino que a gente vai pensar uma outra forma de apropriação da filosofia clássica para o pensamento cristão católico aí nesse contexto medieval, porque o São Tomás de Aquino, diferentemente do Santo Agostinho, ele vai se apoiar no Aristóteles. Então, ele vai trazer um pouco da teoria das causas, procurar identificar as causas e os encadeamentos que levam à sustentação da existência de Deus. Ele vai sustentar essa ideia da construção, ele vai cristianizar o Aristóteles, né? E aí vai construir esse pensamento filosófico cristão a partir dessa base comum. Todo o pensamento do São Tomás de Aquino vai girar em torno desse processo de apropriação do pensamento aristotélico, de cristianização do pensamento aristotélico e dessa busca de conciliação entre a fé e a razão. Quer dizer, você acredita em Deus, isso não se questiona, mas, eu repito, para sustentar essa crença, para fundamentar essa crença, a razão pode ser uma ferramenta importante. Então, com isso, o pensamento filosófico, ele ganha uma robustez, ele ganha uma consistência bastante considerável e que de alguma forma vai ser importante para o entendimento de que esse período medieval não é um período de obscurantismo, como muitas vezes se pensa, mas é um período de grandes elaborações, em que esse esforço de unir fé e razão vão ocupar aí o lugar central das reflexões filosóficas, beleza? Então, em síntese, vamos dar uma olhada aqui. A filosofia medieval, você tem, portanto, o domínio religioso da igreja, as correntes mais importantes, né, da escolástica, com São Tomás de Aquino, a patrística, com o Santo Agostinho, o primado da razão, e como isso se articula com a fé, a importância da religião católica nesse processo. Então, aqui, pelo que eu estou observando na nossa projeção, ficou um pouco sem foco, né, esse mapa mental. Mas eu vou disponibilizar esse mapa mental para vocês no nosso grupo, na nossa sala de aula virtual, para vocês poderem olhar com maior riqueza esses detalhes aí, tá bom? Então, por hoje, eu fico por aqui. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal! Até mais. Beijão. Tchau, tchau.